A empregada grita: "Fuja, mestre Neville!" Sem pensar duas vezes, a empregada se joga para salvar o garoto. Ela atravessa a janela, mas no instante seguinte é alvejada pelas costas. Quando olha ao redor, percebe que está completamente cercada. Helicópteros no céu, soldados por todos os lados. Então, o tenente se aproxima e diz com frieza: "Não adianta mais fugir. A cidade inteira está cercada. Não há lugar para monstros como esse garoto neste mundo." Ele continua, dizendo que todos os esforços dela foram em vão. Mesmo assim, ela implora, dizendo que ainda dá tempo, que é possível curá-lo. Mas o tenente não hesita. Não tem mais jeito. Ele não é mais humano. E então ele dá a ordem: acabem com isso. Um dos soldados avança e descarrega a eletricidade contra ela, tentando finalizá-la ali mesmo. Logo depois, vem a próxima ordem: agora, terminem com o garoto. Naquele momento, tudo parecia perdido. Mas, quando todos acreditavam que aquele era o fim, uma memória surge. Um flashback. A garota dentro de um tanque, recebendo uma esfera misteriosa. E então, ela desperta, com uma mensagem ecoando em seu sistema: módulo doméstico encerrado. No instante seguinte, tudo muda. Com uma força absurda, ela arranca o braço de um dos soldados robôs, e com uma voz completamente diferente, ela declara: "Vou eliminar todos que ameaçarem o meu mestre." Essa história começa em 1978, em um mundo onde a tecnologia avançou de forma absurda, graças a uma teoria quântica resolvida por Einstein. E agora, cerca de 7% de todos os trabalhos já são feitos por máquinas, conhecidas como inteligências artificiais, ou simplesmente IAs. Nesse cenário, conhecemos o garoto Neville. Ele estava desenhando tranquilamente a paisagem de um lixão, observando um trator que organizava os resíduos, completamente focado em sua obra. Até que, de repente, algo cai bem na sua frente. Um corpo. Por um momento, parece um cadáver, mas logo ele percebe. Se trata de uma IA, uma empregada doméstica, descartada. Curioso, ele se aproxima e nota algo estranho. A mão dela ainda se move. Ela ainda está viva. Sem perder tempo, ele decide levá-la até o laboratório da doutora Dorothy, a quem ele chama de vovó. Ele entra sem nem bater, surpreendendo a doutora. "Que alvoroço é esse? O que aconteceu?" Animado, ele responde: "Você não vai acreditar no que eu achei, uma IA em perfeito estado." Dorothy observa o corpo e, sem demonstrar interesse, simplesmente diz: "Isso é lixo." Mas Neville insiste, dizendo que ela ainda funciona, que ainda há sinais de vida. Ele implora, pede que ela a conserte. Mas Dorothy recusa, dizendo que não tem peças, nem tempo. Desesperado, ele oferece todo o dinheiro que tem e mostra cerca de 1.500.000, o que faz Dorothy dar um soco na cabeça dele, chamando ele de idiota, dizendo que aquilo não é suficiente para nada. Mesmo assim, vendo que ele não vai desistir, ela resolve ajudar. Usando o pouco dinheiro, compra peças baratas e, 3 dias depois, o resultado está pronto. Uma nova mão e uma cabeça de coelho. Dorothy avisa que pode ter sido perda de tempo, mas ainda assim decide ligar a IA. Ela desperta. Confusa, sem entender onde está. Sua única lembrança é que foi descartada por apresentar falhas. Neville segura sua mão e pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, e pergunta se ele é seu novo mestre. Ele confirma e se apresenta. Mas ao perguntar o nome dela, percebe que ela não tem um. Então, ele decide dar um nome. Sem ideia, ele olha ao redor e vê uma barra de chocolate com o nome Risky, e decide chamá-la assim, já que sua voz é doce. Dorothy manda os dois irem embora, dizendo que tem muito trabalho. Mas, logo depois, percebemos algo estranho. Ela está doente. Um vírus letal já está afetando seu corpo.
Enquanto isso, na casa de Neville, Risqué tenta ajudar, mas acaba derrubando um objeto e se sente inútil, dizendo que já foi descartada por falhas. Neville tenta confortá-la, dizendo que ninguém é perfeito, mas ela explica que não pode servi-lo corretamente por causa das 3 leis da robótica, que a impedem de falhar, e que qualquer erro pode levar ao descarte ou até prisão para quem mantiver uma IA defeituosa. Meio sem jeito, Neville diz que vai pedir apenas coisas simples e tenta levar a vida normalmente com ela. Os dois passam dias juntos, brincando, trabalhando e criando um vínculo. Até que Neville faz uma promessa. Ele vai ganhar um concurso de arte para comprar uma nova cabeça para ela. Uma que permita que ela sorria. 3 meses depois, ele consegue. E Dorothy realiza o procedimento. Agora, com um novo rosto, Risqué se olha no espelho e se pergunta se realmente merece aquilo. Neville pede que ela sorria, mas ela não entende como fazer isso e acaba fazendo uma expressão estranha. Mesmo assim, ele sorri, dizendo que ela vai aprender. Mas enquanto isso, Dorothy piora. Sua doença avança rapidamente. Ela começa a tossir sangue, seus olhos ficam vermelhos e percebe que não há mais tempo. Do lado de fora, Risqué ainda tenta entender o que é sorrir. Mais frustrada, pede que Neville a descarte, dizendo que falhou. Ele se irrita e afirma com todas as forças que ela não é lixo, que ela é família e que nunca vai abandoná-la. Mas nesse momento, algo acontece. O nariz de Neville começa a sangrar. Ele cai, com dores intensas, e começa a cuspir sangue. Sem pensar, Risqué o pega e corre para o hospital. Mas, de repente, ela para. A cidade está destruída. Monstros estão por toda a parte, atacando humanos. Seus olhos brilham, e ela vê uma criatura se aproximando, pronta para atacar. Ela decide lutar. Mas nesse instante, Neville acorda, com um olhar completamente diferente, e diz: "Você não pode machucar um humano." Confusa, ela o joga no chão e pergunta: "Quem é você?" O vírus já tomou completamente o corpo do garoto. A Risqué não reconhece mais o garoto como humano, e até sua digital falha. Então ela se pergunta: onde Neville foi? Será que ela esqueceu de pegá-lo? Tem algo de errado. E então ela larga o garoto e volta para onde o viu pela última vez. Ele grita, pede para Risqué esperar. "Eu estou aqui, Risqué, não me deixe!" Os seus gritos atraem alguns zumbis que os cercam. Enquanto isso, Risqué vai mais adiante, e em meio ao caos, ela vê outra IA. O dono dela também se transforma, e a sua IA para de reconhecê-lo. Então a IA desse cara vai embora gritando o nome dele. E olhando para o outro lado, ela vê outra IA na mesma situação. Ainda confusa, ela volta para a casa do Neville, onde só encontra as fotos que eles tiraram juntos. Já que não o encontrou ali, ela vai para a casa da doutora Dorothy, onde entra e vê tudo apagado. Porém encontra Dorothy no chão, após ter dado o peteleco na própria cabeça, já que ela escolheu esse fim em vez de se transformar por completo. Algumas lembranças passam pela sua cabeça, e ela diz que precisa encontrar o seu mestre Neville, então resolve sair. Porém, ao sair, há vários zumbis cercando a casa. Os zumbis avançam em direção a Risqué. Ela se esquiva de alguns. E quando vai dar um golpe que era para finalizar, Neville entra na frente para proteger a garota. Ela pensa que essa criatura não parece estranha. Mesmo que seu sistema não reconheça o DNA ou as digitais do garoto, ainda assim ela tem quase certeza. Ele grita para que os zumbis saiam de perto. Ele olha para a garota, paralisada, e diz que estava preocupado e que vai proteger a garota não importa o que aconteça. Mas sem forças para continuar, ele cai aos pés de Risqué e agradece por ela ser sua amiga acima de tudo. Em seu último suspiro, ele só sorri e agradece. Esse gesto foi o suficiente para ir contra o sistema da Risqué. Ela tem lembranças do garoto e percebe que aquele realmente era seu mestre. Ela se sente culpada por desprezá-lo, pega ele no colo, grita e se desculpa por tudo o que aconteceu,
prometendo que não vai abandoná-lo novamente. Mas ao olhar em seus olhos, vê um olhar vazio e sem vida. O garoto se transforma completamente em um monstro e avança em direção a Risky, que apenas o abraça e deixa ser mordida pelo garoto. Após esse desastre, já se passaram 231 dias, e a Risky está no supermercado fazendo algumas compras. Ela agradece ao atendente zumbi e volta para casa. No caminho, ela ouve gritos, e ao olhar na direção de onde vinha o barulho, vê um homem correndo tentando se salvar. Ele tropeça e cai. Ele acha que esse é o seu fim. Quando olha para trás, vê a Risky parada, firme, impedindo que o zumbi passe. Ele se assusta ao ver a garota sendo mordida. Mesmo assim, ela não recua. Ela segura o zumbi com uma mão, como se aquilo não fosse nada, e ele pergunta o que está acontecendo. Ela diz que está tudo bem, para não se preocupar com ela. Mais zumbis aparecem ao redor. Ela diz, com licença, e então pega ele no colo e começa a correr, desviando de cada zumbi que aparece no caminho. Já bem longe do local, com tudo mais calmo, ele percebe que ela não é uma garota normal, e sim uma IA. Eles param. Quando ela para em um lugar seguro, ela pergunta se ele está bem, e ele fica envergonhado por ter sido salvo por uma garota, mesmo que seja uma IA. Ele agradece e se apresenta como Erwin Yanguin, um membro das Forças Armadas da ONU. Ele também diz que está ali para salvar uma pessoa que eles viram pelo satélite. E como uma IA não funciona sem um mestre, ele pergunta a Risky se ela viu mais alguém além de seu mestre. Ela diz que não viu ninguém. Ela sorri e diz que se ele quer conhecer seu mestre, basta segui-la. Ele pergunta se ela está mesmo sorrindo, e ela responde que sim, pois está feliz porque já faz 231 dias que não vê um humano. Ele não entende exatamente o que ela falou, mas a segue assim mesmo. Ele segue a garota até o barraco do Neville, e ao entrar, se depara com o garoto de costas, e quando Neville vê o homem, avança para atacá-lo, e rapidamente a Risky o segura e pede para ele parar. Erwin saca sua arma e pergunta o que está acontecendo, e se isso é uma brincadeira. A situação se calma e o garoto para por um momento. Risky pede para que ele pare e abaixa a arma. Ele grita xingando ela de sucata. Você ia me dar de comida para essa coisa? Ela diz que não, pois o garoto não vai atacá-lo. Então ela o solta, e de fato, Neville não ataca. Fica apenas parado, observando. O homem acha estranho, mas aceita rapidamente. Na mesma noite, a Risky faz uma comida para que possam comer. Ela diz que ele pode comer à vontade. Ele olha para o outro lado da mesa e vê o garoto sentado, e pergunta o que ele está fazendo ali, e por que ele é assim. Ela diz que cuidou dele desde a primeira vez que ele se transformou, e que o garoto nunca chegou a machucar ninguém além dela. Mesmo assim, valeu a pena. Ele pergunta se ela usou algum remédio para controlá-lo. Ela diz que não, e que apenas deu conforto e carinho para ele. E para mudar de assunto, ela pergunta como está a situação lá fora, em outros lugares. Ele diz que está tudo um caos, o governo não resolve nada, e não existe nenhuma cura até agora. Mas ele tem uma boa notícia. A situação mudou ultimamente, porém ele não pode dizer por ser confidencial, mas garante que as coisas vão melhorar. Além disso, essa criança é um caso especial e único. Ele diz que precisa ir, mas fica decepcionado e diz para sua equipe que a missão falhou, pois a pessoa que tinham visto pelo satélite era só uma IA doméstica com defeitos.